Então, na aula de hoje, a gente vai começar a estudar sobre a origem das cidades, né? As cidades de origem espontânea, que foram cidades que vão surgindo de acordo com a aglomeração de pessoas naquela região, de acordo com o crescimento daquela região. E cidades planejadas. Então, a gente vai ver esses dois tipos. Aqui no texto da página 53, começa assim: muitas cidades brasileiras se originaram do crescimento de antigos povoados. Essas cidades surgiram e cresceram de maneira desordenada, ou seja, as pessoas foram se instalando, construindo casas, lojas, parques, etc. O nome, disso, a origem dessas cidades é considerada espontânea. As primeiras vilas e cidades fundadas no Brasil se localizavam ao longo da faixa litorânea e se distribuíam de maneira dispersa e isolada. Lembrando das capitanias hereditárias, que eram faixas de terra no litoral que o governo português, o rei, doava para que donatários, pessoas de confiança dele, viessem e desenvolvessem essas cidades. Então, essas vilas, elas se iniciam aí, nas capitanias hereditárias. São Vicente, no atual estado de São Paulo, foi fundada em 1532 por Martim Afonso de Souza e é considerada a primeira vila do Brasil. À medida em que as vilas cresciam e se tornavam mais importantes, elas eram reconhecidas como cidade. Algumas cidades brasileiras surgiram da necessidade de proteger o território de invasões de estrangeiros. A gente também já estudou sobre isso, As cidades onde se construíam os grandes fortes que eram construídos exatamente para proteger de invasões de outros países estrangeiros naquele local. E aí ele dá o exemplo da cidade de Belém, no atual estado do Pará, que foi fundada com esse objetivo, onde os portugueses construíram o Forte do Presépio, que hoje é chamado de Forte do Castelo. E tem a imagem aí do lado para vocês. Na página 54, ele também mostra as cidades que se originaram da exploração de pedras e metais preciosos. Aqui no Brasil, a gente tem o exemplo de Ouro Preto, que foi uma das cidades construídas para essa exploração de metais preciosos. Durante o século XVIII, a mineração no interior do país impulsou a criação de núcleos de ocupação em regiões dos atuais estados de Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso. Em Minas, a cidade de Ouro Preto, Mariana, Congonhas e Sabará surgiram com a exploração do ouro, foi o chamado século do ouro. No Mato Grosso, a cidade de Cuiabá surgiu da exploração de pedras e metais preciosos. Essas cidades surgiram de pequenos povoados formados por pessoas que procuravam diamantes e ouro. Então, a gente também tem o surgimento dessas cidades por necessidade de algum tipo de trabalho. Aí a gente está vendo que foi a exploração de pedras e metais preciosos. Na página 55, que é que vocês vão fazer os exercícios, ele fala de cidades que se originaram do crescimento de povos fundados ao longo dos tropeiros. Os tropeiros, eu quero que vocês marquem essa parte, eram mercados que transportavam animais e produtos para serem vendidos nas áreas de extração do ouro. E também no interior do Brasil. Eles foram chamados de tropeiro por conduzir as tropas de mulas. Nos locais onde os tropeiros paravam para descansar, formavam-se ranchos ou fazendas que deram origem a muitos povoados. O crescimento desses povoados resultou na formação de diversas cidades. São os casos, por exemplo, de Ponta Grossa, no Paraná, Sorocaba, no estado de São Paulo. Então, a gente tem 3 exemplos e aí embaixo vem a pergunta número 3 que vocês vão responder. E, por fim, na página 56, a gente tem o que são cidades planejadas e a principal diferença entre as cidades espontâneas e cidade de origem planejada. Você viu que a maioria das cidades brasileiras, se originou de maneira espontânea, No entanto, outras cidades surgiram de forma diferente. Elas foram planejadas. Isso quer dizer que antes de serem construídas, elas foram projetadas por arquitetos e engenheiros. E aí ele dá alguns exemplos de cidades que foram projetadas por arquitetos e engenheiros, tá bom? Então, é só isso que vocês vão ler e responder a atividade da página 55. Mais tarde eu coloco a correção e se vocês tiverem alguma dúvida é só mandar pergunta que eu vou ajudá-los.